Olá, gente, boa noite, tudo bem? Vamos aguardar a turma começar a entrar. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é a especialidade da doutora Emiko Shida, de São Paulo, tá? Vamos lá. E aí, Luiz Henrique está entrando aí, tudo bem? É, Hoje nós vamos fazer uma apresentação muito interessante. Ô, Luziânia, também já está aí. Hoje nós temos uma apresentação muito interessante com a doutora Emiko de São Paulo, vai falar um pouquinho sobre uma técnica muito interessante da medicina integrativa e da odontologia, que é a terapia neural, tá? É, A Silvia também está aí, Silvia, tudo bem? A terapia neural, ela é muito interessante, tá? Ajuda a gente a trabalhar a cura de várias doenças e integrada com a biocibernética, que é a área que eu trabalho hoje, nós vamos fazer uma explanação bem simples do que é a terapia neural e vamos esperar só a Emiko entrar aqui para eu poder convidar para a gente começar a live. Bem interessante hoje. Deixa a turma. O Tia Lauzimar entrou aí também, lá de Mariana. Tudo bem? A Emika entrou, vou esperar para mandar aqui para ela o convitinho aqui. Pronto. Oi, Lauzimar. Oi, Roberto, Olá, Emika, tudo bem? tudo? Que legal! Que Faz bom, até que tempo, enfim, hein? faz tempo que a gente está tentando fazer essa live e hoje deu certo. Deu certo, é tudo no momento certo, né? Roberta Zampete também entrou aí. Ótimo, então. Oi, amigo, já estou conversando com a turma aqui, com os meus clientes que já estão aí assistindo, sobre a terapia neural. Está todo Sim. mundo curioso para saber o que é Ô, isso. Roberto, mas E, primeiro é, vamos ver a voz, se tem eco, se não tem. Ah, Você tá, pode vamos lá, vamos ver testar. o som? Se... Para mim tá ótimo aqui, viu? Deixa eu Ótimo. dar tchau, dar tchauzinho para a turma aqui. Isso! Uma boa noite para todos. Para você também. Como é que tá o som? Tranquilo? Sim, tá ótimo. Agora eu não sei como é que tá o pessoal. Pronto, eles já falaram que tá ótimo. Tá ótimo. Lauzimar, lá de Mariana, já falou que tá Hum, muito bom. Vamos lá, tá. vamos começar então? Ó, é o Sim. seguinte, gente. A Emiko, ela é especialista em odontologia biológica, medicina integrativa, é uma nova era que nós estamos entrando na área de saúde. Ninguém trabalha mais sozinho. E a terapia neural, ela chegou para ficar. E é uma técnica muito interessante que me ajuda muito nos meus trabalhos com a biocibernética. Oi, amigo, se você fica à vontade, eu queria que você falasse um pouquinho o que é a terapia neural, para a turma entender aí um pouquinho. Vamos lá, sua vez. Sim, mas eu vou falar de terapia neural, mas eu quero que você fale também da biocibernética bucal, porque as duas coisas se juntam e vai ser muito Vamos lá, legal, tá bom? vamos lá. Vou deixar você começar, tá? Tá bom. Então, a terapia neural é uma terapêutica, é uma ferramenta valiosíssima dentro não só da odontologia, mas como da medicina também. Então, ela serve para qualquer especialidade, não só da odontologia, como da medicina. Então, qualquer pessoa, ela pode usufruir desse benefício. Sim, Então, sim. então é uma técnica que ela visa, através de uma boa história de vida, ela, através de estímulos, através da história de vida, você vê quais foram o primeiro golpe emocional, o segundo golpe emocional, o que levou
ao paciente não conseguir mais somatizar as emoções. Então, ela trabalha muito com as emoções. Então, não tem nada de falar, não, dói aqui, vai aplicar, vai fazer o estímulo bem ali onde dói. Não, não é assim. Porque não adianta fazer isso, né? A gente tem que ir atrás da origem. E a origem de todas as doenças, aonde que está, Roberto? Nas emoções. Por É isso que a verdade. gente sempre vai atrás das emoções. O que levou, né? O que estava acontecendo na época que o paciente passou por aquele problema? Quando que ele teve problema no dente? Quando que ele sofreu bastante? Quando que ele teve maior angústia da vida? A maior tristeza, a maior raiva da vida? O que estava acontecendo naquela época? Ele estava passando por um problema em casa? Estava em fase de separação? Estava com conflito na escola ou na profissão? Então, quando o corpo não consegue mais somatizar as emoções, alguma coisa vai acontecer no corpo. Ou no corpo ou na boca. E é melhor sempre estourar alguma coisa na boca. Então, os dentes são como se fossem agulhas de acupuntura, ou o dente é como se fosse a válvula da panela de pressão. Quando o corpo não consegue mais somatizar as emoções, quando chega no limite máximo, quando o copo transborda, alguma coisa vai acontecer no dente. Então, a gente faz a história de vida, a gente vê quais são os campos interferentes, né, que foi aquele estímulo, aquele foco irritativo que persistiu durante muito tempo. Então, através da história de vida é que a gente vai saber qual foi o dente que empipocou naquela época. Tá? Sim. E é aí que a gente faz o estímulo da procaína. Então, a procaína é um anestésico bem diluído a 0,7%. Ela não tem a função de anestesiar nada, 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 e sim provocar esse estímulo elétrico e químico que faz a célula se recuperar e responder. Eu estou falando de Entendi. uma maneira bem simples, Roberto, porque eu sei que a maioria aqui hoje são nossos pacientes. E Sim. tem alguns profissionais da, da área da Tá, saúde. ótimo, eu estou vendo algumas perguntas aqui, eu vou anotando aqui. O pessoal pode perguntar que a gente vai juntando no momento que vai perguntar e respondendo, tá? Tá, Mas e assim, também, Roberto, eu vou deixar avisado que se não der para responder aqui no ar, a gente pode responder através do nosso Instagram e do seu Instagram, tá sim, a bom? gente põe tá no meu Instagram e o seu tá junto com o folder, quem quiser perguntar pode depois, tá? Porque o Isso, assunto é muito interessante e talvez eu não consiga falar tudo hoje, mas vamos simplificar um pouquinho, tá? Então, sim. então você falou sobre que as questões emocionais afetam no desenvolvimento dos dentes e da boca. Até porque a criança, quando nasce, ela tem todos os órgãos prontinhos, só a boca que não está pronta. A boca vai ficar pronta, sabe com quantos anos? Com 28 anos, que é o quarto setênio. E desse período, você Sim, imagina o que acontece com as pessoas, a fase de criança até adulto, né? Então, sim, você disse que as emoções ficam gravadas, atrapalham, fica. né? E para a turma que está perguntando aqui, existem alguns pontos específicos, determinadas emoções que a gente aplica a procaína em alguns pontos e ajuda a aliviar essas tensões? Como que é? Sim, qualquer parte do corpo, mas 70 a 80% de todos esses focos irritativos, né, dos campos interferentes estão aonde? Na boca, na cavidade bucal. Então você vê a nossa responsabilidade, né? Então as coisas que o dentista coloca, muitos metais, você entendeu? Canal mal Ah, é verdade. feito, implantes em época errada durante a vida, né? Sisos inclusos, ficar extraindo sisos como protocolo, isso tudo não se faz. Tem que extrair, Concordo com você. tem que extrair o dente indicado, aquele que está servindo como campo interferente, e nada de seguir protocolo que a gente aprendeu na faculdade. Não, senão você está criando mais campo interferente, porque cicatrizes
São campos interferentes, cicatrizes. Mesmo aquela cicatriz na pele que a gente faz na infância, no joelho, na cabeça, qualquer cicatriz é um estímulo irritativo para o sistema nervoso. Então, aonde tem, principalmente, Roberto, as cicatrizes feitas em hospital, que é feito Ah, tá. através de uma cirurgia. Porque quanto que tem de camada até chegar no órgão? 7 centímetros. Então, aí Uhum. são vasos, inervações, músculo, fáscias, tendão, né? Então, é isso tudo que faz bloquear o canal energético. Aí não passa mais fluxo de energia, aí fica tudo estagnado, tá? Então, a Entendi, cicatriz. entendi. Então, e ainda bem que através da terapia neural, através da aplicação da procaína, tem como a gente desbloquear esses campos energéticos que estão ali estagnados. E Ah, tá. as piores cicatrizes são aquelas que deu problema, sabe? Aquelas que deu fístula, aquela que caiu ponto, aquele Sim, aquele que não deu certo a cirurgia e teve que voltar para o médico para refazer, aquelas sim, sim. aquelas cicatrizes que coça, aquelas que viraram queloide, aqueles que ficaram com uma cor meio avermelhada, sabe? Então, essas são as piores. Então, a gente fala que são as cicatrizes que falam, porque elas estão Oh, que indicando, legal. elas estão pedindo socorro. Falei, gente, olha para mim, olha para mim. Entendi. Então, é aí que Sim. a gente atua. Aí todo o corpo passa a funcionar de uma maneira bem melhor. Então, as Oh, que cicatrizes ótimo, hein? são grandes campos interferentes, não só no corpo, mas como dentro da boca. Então, cada dente que é extraído é uma cicatriz que fica. Então, é um Ah, campo claro. interferente. Quando você fala em campo interferente, como é que a gente pode explicar assim, de uma forma assim, bem simplesinha, para a pessoa que está conhecendo terapia neural hoje vai entender? Sim, Vamos supor assim, sim, no corpo, não só na boca, mas no corpo inteiro, né? sim, sim, De sim. uma forma É, simples, assim. sim, maior ninho de campo interferente é na boca. Então, aquele estímulo irritativo que fica ali, 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 durante muito tempo, uma hora o corpo vai desabar. Uhum. O que eu quero dizer com isso é que, mesmo um foco que seja passivo e não doa nada, aquilo é um estímulo que está ali, ó, que está ali, sempre irritando o sistema nervoso autônomo ou vegetativo. Então, eu vou citar um exemplo: um canal que foi mal feito e tem uma lesão no ápice. Ele está lá Sim. quieto, porque é um dente que já está morto, que não tem mais nervo. Só que tem um foco de irritação. Aquilo, quando persiste, 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 no fim, ele pode provocar doença naquela região, uma patologia naquela região, ou ela pode provocar uma doença à distância. Tá? Nossa, como assim? A distância? E sim, por causa dos os canais, os Ah, tá. meridianos da acupuntura liga os dentes com o corpo inteiro. Então, eu vou citar um Exatamente. exemplo: um incisivo central que está com foco, que está com uma lesão, que tem uma cicatriz, ou que fez uma cirurgia no ápice da raiz, ficou ali um foco, né? E aquilo, posteriormente, pode ter relação com canal, que qual é o canal energético que passa na região dos incisivos? É o meridiano do rim e da bexiga. E todo o complexo urogenital, tanto da mulher como do homem. Então, de repente, um problema que a mulher tem, o cisto no ovário, no útero, problema de endometriose, né? Cistite de repetição, que muita gente tem, e mesmo no homem, né? Problema urogenital, problema na próstata. Isso tudo pode estar relacionado com o meridiano dos incisivos. Olha que legal. Pela biodecodificação dos dentes, a gente consegue ver tudo na boca, inclusive a personalidade da pessoa. Enico, Sim, Eu vou fazer um intervalinho, um parênteses aqui. Tem algumas pessoas perguntando algumas coisas. Algumas eu vou responder, depois algumas você me ajuda, tá?
Tem um Tá, cliente meu, o Delcio, que perguntou aqui também. Essa eu vou responder um pouquinho pela biocibernética, tá? tá. Até que idade que continua se refletindo o emocional nos dentes? Eu posso dizer que é a vida inteira. Então, os dentes eles estão sempre mostrando ali o emocional, as questões envolvidas. Então, é por isso que é importante estar sempre acompanhando, fazendo as revisões e acompanhando os momentos que passa um. A biocibernética, a terapia neural, serve para amenizar esses processos, tá? Mary tá perguntando aqui, por que que Ô, muito... Roberto, espera só um pouquinho, só para completar essa pergunta que essa Ah, pessoa beleza, fez, beleza. né, Vamos sobre lá. criança. Eu acho que tudo tem que ser começado a vida inteira, mas a mãe tem que saber, a mãe tem que ter orientação, porque depois que o bebê nasce e a mãe faz tudo errado, dá aqueles hábitos, a chupeta, né? Não dá leite materno. Pronto, aí já cria a deglutição atípica, aí já cria a respiração bucal e não nasal, né? Aí tem a atresia, a falta de crescimento das arcadas. Aí o dente fica tudo torto, aí tem que usar aparelho, É né? Aí verdade, mais verdade. tarde pode ter problema de ronco e apneia. Hoje em dia até criança está tendo problema de ronco e apneia. Tem Eu falo acontecido. isso, eu falo isso porque eu trabalho com aparelho de ronco e apneia e eu vejo que as crianças estão iniciando cedo. Por que isso? Porque a arcada não está desenvolvendo, a língua não consegue ficar no céu da boca, a língua cai. E Verdade. aí tem início o problema da respiração, a interposição de língua. Por isso que eu digo, tem que começar com a mãe, orientação da mãe, porque quando ela ter o bebê dela, ela vai fazer tudo certinho, ou pelo menos ela vai tentar fazer certinho. Não, você falou uma coisa muito importante aí. Eu sempre falo para as gestantes também que o pré-natal odontológico é importantíssimo, né? E Sim. todos os problemas emocionais do ser humano acontecem na primeira deglutição do ser humano, que é a primeira amamentação. Que Hum, interessante, a amamentação tem que ser com a criança em pé, vertical, não é isso, deitado, né? E isso. isso tem na internet, quem quiser pesquisar no YouTube, falando sobre uma amamentação vertical. E às vezes nesse dia a dia, às vezes a mãe quer facilitar muito, dá uma mamadeira com um bico diferente e a criança vai começar a engasgar, aí que acontece todos os problemas. Tem que ter um Então, acompanhamento nesse sentido. Você falou uma coisa importantíssima aí. Então, hoje em dia a mulher trabalha fora, aí fica com a babá. A babá abre um buraco desse tamanho no bico. A criança tem Uhum. que, com a língua, ela tem que fechar o buraco, senão ela engasga com tanto leite que desce. É É isso verdade, que é está verdade. acontecendo. Aí começa a engasgar e começa a atrapalhar. Aí o Ah, chip da criança grava tudo errado. Aí cresce, mas isso. ainda bem que tem solução, né? Com a terapia Tem, neural, com a tem. biocibernética, a gente resolve. Isso. Né? É, é, Exatamente. tem a Mary está perguntando por que, que os médicos neurologistas, a maioria, eles não acreditam nas terapias alternativas, principalmente na biocibernética e na terapia neural, podem ajudar ou então resolver todas as doenças, né? Isso, o pessoal sempre pergunta isso Então, para é mim porque aqui. na faculdade são todos lineares, são Uhum. mecanicistas. Eles aprendem daquele jeito e eles acreditam naquilo sem abrir a cabeça, sem abrir a mentalidade. Porque ele sabe que se ele entrar em contato com toda essa medicina integrativa, o que vai acontecer com aquilo tudo que ele aprendeu da faculdade? É, verdade. Não quer dizer que não seja importante, porque na odontologia também acontece da mesma forma, né? E está acontecendo, por exemplo, se é um caso simples, um cliente meu que eu atendi um tempo atrás passou por um processo de estresse e raiva da empresa durante 10 anos. Ele perdeu o canino superior esquerdo. Foi embora, ninguém descobriu a causa. Depois que ele passou por um processo de terapia, trabalhou emocional que causou aquele problema, aí ele pôde fazer o enxerto, o implante que deu certo. Tivesse feito antes, na época, não daria certo, tenho certeza disso. Então, E, são coisas desse oh, tipo do dia a dia. Roberto, e a gente sabe, nós que somos dentistas dessa área, a gente sabe que o dente guarda memórias.
Guarda. memórias de tudo que acontece. A gente aprendeu isso na PNO, na psiconeurodontologia, porque nós Sim. fizemos o curso juntos, né? Então, o dente grava a memória porque ele tem cristais de hidroxiapatita. É o mesmo cristal que tem na glândula pineal, aqui da hipófise. Então, é como se Uhum. fosse o chip que gravasse toda a memória e fica ali. Então, se um dente está com problema, muita coisa que o dentista for fazer naquele dente não vai dar certo. Vai dar problema, vai cair, vai infiltrar, vai doer. Eu vou te falar um caso que aconteceu hoje no meu consultório. Então tá Tô fresquinho curioso. aqui. Tô curioso. Uma paciente veio e ela tá colocando o aparelho fixo. E os brackets dos pré-molares caíram 2 vezes, tá? Ah, E hoje, quando eu estava cuidando dela, caiu outro bracket. Aí eu falei, nossa, o que está acontecendo com você? E os pré-molares, dentro da medicina chinesa, está relacionada com o pulmão. E o uhum. pulmão, né, ele tem tudo a ver com a pele. E a paciente, ela estava com um monte de espinha na pele, um monte de cravo, e alguns tinham estourado e estava até saindo água. Então ela estava num processo muito sério, agudo. Aí eu perguntei para ela: está acontecendo alguma coisa na sua vida? Você está passando por um momento de muita tristeza? Porque a tristeza tem tudo a ver com o pulmão e tem tudo a ver com os pré-molares. Aí eu perguntei para ela: está acontecendo alguma coisa? Aí quando eu perguntei isso, ela começou a chorar. Ela começou a chorar porque nessa pandemia ela está fazendo home office em casa e ela falou assim que não está aguentando de tanto serviço que o chefe dela está dando para ela. Ela está trabalhando 3 vezes mais do que era na empresa antes. Então ela está se sentindo explorada e isso está trazendo muita tristeza para ela. Ela falou assim que nesses últimos 2 meses, ou 2 semanas, 15 dias, isso piorou mais ainda. Então ela está com muita raiva também. Raiva, tristeza, sabe? É tudo junto. Então, está se manifestando na pele dela, porque eu nunca tinha visto ela com tanta espinha. E ao mesmo tempo, a ortodontista está colando bracket nos prés e só cai, cai, cai. Porque está mexendo com aquele meridiano do pré-molar. Olha como tudo no nosso corpo está interligado. É muito legal isso, né? Tá tudo junto e misturado. Não tem Tá como trabalhar tudo. mais sozinho, tá? Não tem como. Isso, A não gente tem tem. que olhar o cliente, olhar todas as áreas, ver o que está precisando, e realmente isso que você falou, isso vai interferir nos dentes. Aí os dentistas comuns tratam aquela questão de uma forma muito rasa, e não é por aí. Tem que aprofundar, né? Você contou um caso muito interessante. E conta mais. Então, é por isso que às vezes o dentista faz uma restauração e ele cai. Faz outra vez Uhum. igualzinho, cai. Cai por quê? É o corpo que está eliminando. Fala, pelo amor de Deus, tira essa merda de mim. Merda que eu digo, desculpa. O que eu digo é que às vezes o dentista usa material biologicamente não compatível com o corpo dele, com o tecido. Aí o corpo tenta expulsar. Só que como a maioria dos dentistas não tem esse conhecimento, ele insiste em colocar o metal. E muitas vezes aquele metal é como se fosse uma bomba atômica, né? É o que Uhum. está provocando gatilho, né? Para, às vezes, até o início de alguma doença. Quais são as doenças relacionadas com o pulmão? Entendeu? Então, tem tudo a ver com os canais, com os meridianos da acupuntura. Tá? Então, é uma coisa fantástica. O corpo inteiro está ligado. Não dá para separar os dentes do corpo. Tem que juntar tudo, né? Ô, gente, Daí, eu assisti o curso da Emico agora no primeiro Congresso Brasileiro Online de Medicina Integrativa. Eu achei fantástico a palestra dela e continuo achando fantástico. Cada vez que a gente conversa, sai alguma coisa nova, diferente aí. que A gente bom, vai aprendendo sempre, né? A gente vai que aprendendo sempre. bom. Sim, É, e a biocibernética, interessante, ela foi criada no Brasil. Foi sim. criada no Brasil, né? Dr. Mário Baldani, em 1968. É uma descoberta brasileira, né? E trabalha de uma forma muito parecida.
trabalha com as questões posturais do corpo. Você mexe na mandíbula, e afeta o corpo. E olha que interessante juntar as duas coisas, a terapia neural com a biocibernética, a gente Sim. promovendo a saúde para o cliente dessa forma. Se for precisar de um tratamento médico depois, vai ser muito mais fácil a recuperação, né? A gente trabalhando em conjunto com pessoas que entendem, que ajudam a trabalhar dessa forma integrativa, a solução do problema, ela facilita muito, acelera muito. Tem mais casos para contar para a gente aí? Não, eu quero que você fale da biocibernética bucal, porque eu comecei, olha só, assim que eu formei, eu realizei o meu sonho de fazer ortodontia. Só que eu achei uma coisa muito mecanicista, sabe? É só estética, estética, e isso não me interessava. Eu queria saúde dos pacientes. Aí, em Sim, seguida, eu fiz a ortopedia. Da ortopedia, já começou a olhar a postura, o corpo. Aí eu comecei a gostar. Aí eu fui para biocibernética bucal, né? Então, eu fiz legal. o curso bem lá atrás, né? Aí eu fui fazendo acupuntura, aí chegou a terapia neural, né? Então, assim, foi assim, é um leque muito grande. Então, eu nunca parei de estudar por causa da ligação que tem o corpo inteiro. Então, agora eu quero que Sim. você fale mais da biocibernética junto com tudo isso, porque eu adoro a biocibernética. Uai, então vamos aproveitar e vamos juntar aqui tudo. Eu sempre Isso, trago vamos. essa peça anatômica aqui, ó, tá? Ah, Para mostrar. Isso aqui, um dia, isso é uma peça anatômica humana mesmo, de verdade, que eu usava nas aulas de anatomia, tá? Essa peça anatômica já foi um ser humano um dia, tá? Por isso que a gente tem muito respeito com essas peças anatômicas. E aqui, se você observar a arcada desse ser humano, a arcada inferior, claro que perderam alguns dentes, mas só de observar o formato e a posição e como eles estão distribuídos, dá para a gente ter uma noção muito boa de como foi a vida dessa pessoa aqui, sem ter conhecido, tá? Mas olha só que interessante. Como que a mandíbula, a gente mexendo na mandíbula, a gente corrige problema de hernia de disco, dor nas costas, dor de cabeça. O que está acontecendo muito hoje em dia, que são os traumatismos de mordida, o famoso bruxismo, as pessoas estão descontando o estresse no dia a dia na mordida, e muitos problemas de coluna, problemas posturais, dor no joelho, inclusive faceite plantar nos pés. Por quê? A coluna, ela controla toda essa estrutura de equilíbrio do ser humano, tá? E a mandíbula, o que ela faz? A mandíbula, se a gente olhar aqui por baixo, as pessoas que não estão acostumadas a ver peça anatômica, essa é a parte onde fica, deixa eu mostrar dessa forma aqui, ó, onde fica instalado a primeira vértebra do pescoço, que é o atlas. Fica aqui. E o atlas controla todas as vértebras da coluna. Ele é quem manda no reposicionamento. E quem que manda no atlas? A mandíbula, né? E quem manda na mandíbula? O eu da pessoa, o emocional dela, ele que controla tudo. Olha como que são as coisas, como que a terapia neural está aí junto. Quando eu reposiciono a mandíbula de uma pessoa na posição bioenergética, essa posição a gente consegue descobrir com o cliente dentro da sala do consultório. Tem uma posição correta, a pessoa tem que relaxar, fica em pé, descalço, para medir o posicionamento e o equilíbrio da pessoa. Tem vários testes. E à medida que eu vou posicionando a mandíbula para frente, para trás, para os lados, o corpo vai movimentando e eu acho o ponto de equilíbrio. Quando a gente acha esse ponto de equilíbrio da pessoa, ela começa a respirar melhor, porque cria-se o espaço da boca para a língua e a língua vem para frente. E aumenta o VO2, que é a passagem de oxigênio para os pulmões. É onde começa a diminuir as famosas alergias respiratórias. E as vértebras mudam. E a pessoa volta a ter força nos braços, volta a ter força no corpo. Então, como é que a pessoa tinha força, ela ficou forte? Que mexeu nas alavancas do corpo. Isso eu já venho pesquisando há mais de 10 anos e já venho usando em atletas para aumentar o desempenho. Tem muitos atletas no meio do meu Instagram que já estão fotos deles lá fazendo, aumentando o desempenho, jogadores de futebol, alguns vídeos, principalmente no rugby, que sofre muito impacto, né, de proteção com os protetores bucais,
que postura a mandíbula e aumenta o desempenho porque melhora a respiração e melhora as alavancas corporais, né? E claro que a biocibernética não resolve tudo, não resolve tudo. Existem muitos fatores, como os campos interferentes, que postura, a gente vê que fica faltando um pouquinho, ó, você está precisando mexer em mais alguma coisa aqui, que a biocibernética está ajudando. Precisa ou da acupuntura, ou de um psiquiatra, um psicólogo, um osteopata. Deu muito importante a osteopatia para a biocibernética, que são osteopatia é uma especialidade da fisioterapia, tá? Que é da integrativa, que vai além do ensino da faculdade. E a gente trabalha junto de uma forma muito parecida, né? E aí que vem a questão das estruturas emocionais, que a biocibernética, alguns clientes vai até uma porcentagem e precisa da terapia neural para complementar isso, né? Trabalhando essas questões posturais. Eu tenho certeza, depois que você faz uma interferência, uma consulta, eliminando esses pontos que travam a energia das pessoas, a posição mandibular já muda automaticamente. Aí começa um outro processo de até chegar no eixo. Acho que eu não compliquei muito não, né? Sabe, Roberto, quando você fala disso, né, da postura da mandíbula, Uhum. é importante ressaltar que eu recebo muito pacientes que vêm de fisioterapeutas. Você sabe quando o físio faz aquelas sessões, o paciente coloca, equilibra o paciente inteirinho, reeduca, né, os músculos, as Uhum. faces, fica bem. Só que depois de 1 ano, 2 anos, o paciente volta a ter dores, a problema na postura, volta a estaca zero. Aí, muitos físios mandam para mim, para justamente trabalhar com o posicionamento da mandíbula, né? Que, Exatamente, por exemplo, quando tem exatamente. uma mordida cruzada, né? Ou aquelas mandíbulas de classe 3 ou de classe 2, ou Uhum. aquele pescoço assim, aquele ombro para frente, né? Aquela lordose acentuada, a mandíbula está numa posição errada, a posição do ióide não está na posição errada. Olha a diferença entre o respirador bucal e quem tem uma postura certa. Olha a diferença que dá na postura do pescoço, da cervical, da rotação mandibular ou não. Então, o físio já sabe disso, que não adianta ele trabalhar o corpo se a posição da mandíbula não estiver equilibrada com o Claro. restante dos músculos, dos ligamentos, das fáscias, porque a mandíbula é o osso, ele é livre, ele não está grudado, não está encaixado, ele é livre, ele é ligado pela base do crânio através dos ligamentos, através dos músculos. Então, é muito fácil a mandíbula estar desviada para o lado, para frente ou para trás. É muito fácil. Mas enquanto a mandíbula não estiver na posição ideal, toda a musculatura do corpo inteiro vai estar desequilibrado. É Olha que verdade. legal. É o trabalho que você faz também, Mas os né? fisioterapeutas são muito importantes trabalhar com essa integração, né? Trabalhar junto, Sim, né? Cada um sim. atuando na sua parte. E tem coisa interessante também. Eu mostrei um pouquinho a mandíbula aqui, ó. Mas Então vocês sabem que, continua. olha só, vocês sabem o que que tem aqui de baixo? Você sabe. Quer dizer, aqui de baixo, esse ossinho aqui, ó, é o osso esfenoide, que ele coincide com a base dos olhos. Então, tem muitos casos no consultório de clientes que têm diplopia da visão, problemas de Isso. focar, que são atrapalhados, problemas no ouvido, que passam por vários médicos, chegam no dentista, na bioestética e a terapia neural resolve. Por que que acontece? A pressão dentro, debaixo desse osso aqui, por causa da mandíbula, a pressão em excesso, atrapalha o reposicionamento da base dos olhos e criam pressões oculares diferentes. Então é muito comum a pessoa no consultório olhar para uma distância, depois que postura e olha assim, ó, a imagem está focando melhor agora. Acontece muito isso. Pessoas têm zumbido no ouvido, não escutam direito, reposiciona, atrapalha o processo, melhora o processo inflamatório e volta, né? Vai voltando aí. Até com os médicos oftalmologistas também, é muito Sim, importante também que tenha essa integração, sabe? sim. E a gente não trabalha sozinho, mas não tem jeito.
Não tem jeito. E eu vejo também no consultório muitos pacientes, porque eu tiro foto, né, de todos os Uhum. pacientes no início, né? Muitos estão com a cabeça assim e acham que ele está certo, Ah, né? Quando a gente coloca assim, ele se sente desequilibrado, entendeu? é Porque verdade. tem essa linha da bipupila, tem a linha dentro do ouvido médio, tem a linha da ATM, que eles deveriam estar paralelo ao solo. Tem a linha da cintura escapular, aqui no ombro, tem a linha da cintura pélvica, deveria estar tudo paralelo. Mas hoje em dia é tanto desequilíbrio muscular que o corpo inteiro fica assim, ó, uma coisa vai compensando a outra, né? E o Sim, corpo verdade. inteiro se e muitas vezes o início está na boca. É Olha verdade. o papel do Uma coisa conversa com a outra, né? Amigo, eu isso. sempre brinco com os meus clientes, sabe? Eu sempre falo assim, bom, é, a odontologia comum aí, medicina comum, tudo que eles fazem? Pega o seu carro, leva lá, põe um pneu excelente no seu carro, mas não alinha, não balanceia, não mexe na suspensão. E além disso, os médicos integrativos, o que eles fazem? Eles mudam a postura do motorista do carro. Não é assim que funciona? Então, o que a gente faz? A gente, além de colocar o pneu novo, que é o trabalho odontológico, a gente alinha, balanceia e mexe na suspensão. Eu sempre brinco com isso aí, fica fácil, o pessoal não entende, fácil, fácil, fácil. Sim. E se você fosse falar isso para terapia neural, como você faria? Olha só, te coloquei aí na. Se fosse falar assim de uma maneira facinho, facinho de terapia neural, até para eu entender também a sua área, que é muito legal que você faz. Então, é que eu faço um trabalho em conjunto. Não adianta só a terapia neural. Às vezes o problema está na mecânica. A mecânica da boca são os dentes. Então, muitas vezes a gente tem que equilibrar, tem que Exatamente. balancear a oclusão, a mordida. Então, não adianta só entender de uma coisa, é tudo em conjunto. Então, o equilíbrio do plano oclusal é fundamental. Por isso que eu também trabalho com oclusão, com aparelho, né? Justamente para poder equilibrar isso. É o que você está falando, né? É como se fosse um carro. Tem que ir Alinhar enxergar e tudo. balancear. Exatamente. Tem que alinhar a boca e balancear a mordida também. É porque essa história de mastigar de um lado só, nossa senhora, por exemplo, supondo que mastiga de um lado só, ó, o plano oclusal vai ficando assim, ó. Ela fica tortinho. Vai, vai. Então, Ela fica hábitos. tortinho. É por isso Muito. que os pais têm que ser bem orientados, têm que observar isso na criança para evitar futuros campos interferentes. Não, Olha, ótimo. E tem que observar muito também. Até porque esse assunto é polêmico, mas é verdade. Entendeu? fala, Nós vemos no manda, curso de manda. biodecodificação dos dentes lá. Até Sim, os problemas de cárie na boca das pessoas. Tudo são sim, fatores emocionais envolvidos. Uma bactéria não tem capacidade 100% de destruir um dente. Assim, elas são oportunistas. Se você deixar sem limpar, claro que vai destruir um pouquinho do dente, vai manchar tudo. Mas destruir um dente inteiro é uma ulceração causada pela perda de energia naquela região ali. E tudo são conflitos emocionais. Por exemplo, criança sim. até os 7 anos de idade que tem muita cárie, já são conflitos dos pais ou com quem cria, Exatamente. Às vezes a né? mãe dá uma dura na criança, mas a criança não tem culpa. A Não criança tem não tem culpa. culpa. O conflito dos pais é que estão chegando até a criança, né? Porque tudo que a criança passa até os 5, 6 anos vai tudo para o inconsciente. Mas o que a criança aparece é porque está vindo dos pais mesmo. Isso que você falou é fundamental. Pois é, e tem um caso interessante, tem até uma cliente minha assistindo aqui, a Sanderleia. Ela é coordenadora da PAI daqui de Belo Horizonte, do bairro Santa Teresa. Eu fiz um trabalho de pesquisa lá um tempo, fiz algumas palestras para os usuários e para os pais de quem cuida, sabe? Olha que coisa interessante, eu tenho isso catalogado tudo. Todos os usuários que têm uma questão mental muito comprometida, eles não têm conflitos emocionais com o meio externo, são só cuidados o dia inteiro, eles ficam em cadeiras de rodas, eles têm problemas na coluna e os dentes são todos tortos.
E mesmo com dificuldade, muita dificuldade de limpar os dentes, eles não tinham cárie nenhuma. Eles não tinham conflitos emocionais. Tinham problemas de posicionamento por causa da posição da coluna. E os outros usuários que tinham contato, que têm contato com o mundo externo, convívem com familiares, do dia a dia, esses estresses familiares, eles tinham problemas de cárie, doenças periodontais, dentes que ficavam bambos, né? Então, isso ajudou a provar realmente essa questão emocional, como que interfere isso nas pessoas, né? Quanto coraçãozinho! Eu tô adorando esses coraçõezinhos. Desculpa, É, Roberto. Desculpa, desculpa, não, desculpa. Continua. não, pode ficar à vontade. E você é minha convidada. E o coração é importante porque a terapia neural e a biocibernética, trabalhando juntas, ela afeta diretamente no coração. Por quê? Se você me corrige se eu estiver errado, tá? Eu estou aprendendo também hoje. Você trabalha na estrutura emocional, principalmente nos sisos, que estão ligados com o fator do coração, né? A terapia neural. Sim, Eu sim. trabalho com a postura mandibular, que também afeta o emocional, porque libera a respiração. E na medicina chinesa, quando você atua nos pulmões, na respiração, diretamente afeta o coração, imediatamente. Né? Então, é o ciclo da medicina chinesa funcionando, mexendo na respiração. A respiração é um fato importante que trabalha com o sopro. Por isso que chama respiração. E tem a ação do piro é fogo, né? E a ação do fogo da vida. Então, a pessoa respira aquilo que é o espírito, né? Que transforma. Aí nós estamos aprofundando um pouquinho além da parte física, né? É, legal. E uma coisa também, além da respiração, os pacientes que apertam muito a boca, aperta, né? Que range Claro, os até. dentes também. Então, quando isso tudo vai sobrecarregar a musculatura mastigatória, isso sobrecarrega e pressiona a ATM, a articulação. Isso vai comprometer a musculatura da cervical, do ombro, vai comprometer a musculatura do corpo inteiro. Por isso que tem gente que dorme completamente com o corpo contraído. Aperta aqui, o corpo inteiro fica. Então você imagina como é que ficam as articulações do corpo inteiro. Não é só a articulação da ATM, todas as articulações. Então hoje eu tenho até dúvida em relação às fibromialgias. Ah, sim. É, É o que que tem interessante isso aí. atrás? O que que Muito tem interessante. atrás da fibromialgia? E Que geralmente está ninguém dando. sabe a causa, né? Então, e fica entupindo os pacientes de remédio, remédio, remédio. Não é por aí, não é. Que legal, hein, amigo? É Então polêmico você isso, tem, né? então você tem ajudado, é polêmico, mas é verdade, viu? Isso aos poucos, essa nova concepção aí da saúde, da integrativa, ela vai ver além do que já foi o tempo que o dentista só olhava para o cliente, só via dente, só tratava aquilo ali, esquecia do Isso. corpo. E já foi o tempo também que o médico só via o corpo e esquecia da boca. E olha que interessante, a saúde começa pela boca. Isso, essa frase é verdadeira. É Pois é, e verdadeira. olha tanta coisa envolvida, fonoaudiologia. Olha o que um fonoaudiólogo pode aprender com a biocibernética, a terapia neural, para tratar as pessoas que cuidam das vozes, dos cantores, das vozes, pessoas que trabalham com a voz, né? Olha que coisa boa, nutricionista, educadores físicos. O que seria bom para o educador físico ter esse conhecimento para poder olhar para um atleta, olha, você está precisando, você não está Oi, conseguindo atingir a performance, você tem um desvio na mandíbula, né? Mas tá muito legal esse conhecimento da terapia neural, eu sempre quis espalhar isso para o Brasil inteiro, né? sim, sim, sim. E outra coisa, é possível a pessoa se livrar de cirurgias, né? Eu tenho uma Ah, que legal. paciente, tem muita gente fazendo cirurgia, muitas vezes sem necessidade. Olha, Eu vou citar qual um tipo de exemplo. cirurgia? Não, eu vou citar um exemplo. Eu tenho uma paciente que veio com síndrome do carpo. O médico ia fazer cirurgia aqui no pulso Aqui no pulso? por causa da Ah, tá. síndrome do carpo.
né? Mas aí eu falei, não, espera, vamos fazer uma sessão de terapia neural primeiro, né? Aí eu vi que ela tinha muita tensão na cervical, principalmente ao nível de C3, C4, C5, né? Nessa região da cervical. E foi relaxando toda a musculatura aqui, através da história de vida, ver aonde que estava a emoção, aonde que ela estava, por que que ela estava contraindo essa região, né? E foi distensionando essa região, ela distensionou o braço, o ombro, foi o cotovelo e chegou até aqui na mão. Olha que coisa bonita, né? E sendo que a origem era aqui na cervical. Então ela se livrou de uma cirurgia. Mas não é só esse tipo de cirurgia. Eu acho que todo mundo que tem indicação de uma cirurgia deveria passar por um dentista também e ver se tem focos de infecção. Porque muitas vezes aquele foco de infecção que persistiu durante muito tempo pode gerar um campo interferente e pode estar provocando, né, uma doença à distância. Então, dá para livrar de muita cirurgia removendo, limpando a boca. Limpando, o que eu digo, é eliminando, sabe, os metais, os amálgamas, os mercúrios, entendeu? Porque É, isso são tudo realmente. é isso tudo que está minando a saúde do paciente. Então, tem que ser olhado para a boca antes de fazer uma cirurgia. Oi, amigo, eu sempre brinco, só pergunto assim, o que que vocês são dentistas? Nós, assim? Não, eu me É. considero como gentista. Já saiu o modo dentista, agora eu estou gentista. É o nome do dentista da medicina, da odontologia integrativa, que existe uma tendência também a se chamar medicina orofacial, tá? Já existe esse nome aí surgindo em muitos pontos, tá? E estou gostando dos seus casos aí, viu? Dos casos de cliente. Não, a É gente muito legal a gente marca. falar sobre várias doenças que a gente tem conseguido ajudar, né? Principalmente faceite plantar, as pessoas que têm a faceite, que é a inflamação nos pés. E acontece devido à postura corporal, e ela não sabe por que está acontecendo aquilo. Você quer ver uma coisa muito simples, pessoa que tem muita dor na lombar. Muita dor na lombar. Tem muitos casos de pessoas com dores na lombar. Aí não Tem. consegue, vai à fisioterapia, ajuda, melhora, mas não resolve. Por quê? Aí algumas pessoas criam hernia de disco, quer fazer cirurgia. Não, calma, vamos fazer aqui, vamos mudar a sua postura do corpo, vamos ver o que que a biocibernética, o que que a sua mandíbula está causando o posicionamento no seu corpo. Vamos ver se é por aí. Aí, a maioria dos casos, postura, a pessoa fica em pé, ela tá, até vou mudar a posição aqui, tá? Para você ver. Ela fica caindo para trás o tempo todo. O peso no calcanhar, tá? Aí tá mordendo. Aí, quando você percebe, a mandíbula está um pouco fechada, assim, para frente e para frente. O que acontece? A postura mandíbula puxa um pouquinho para trás e o corpo vem para frente na hora. Que é a musculatura que te mantém em pé e você não controla. Então, o que acontece? A musculatura abdominal para de brigar com a musculatura das costas, da lombar, ficam as duas brigando o tempo inteiro. E a quem que perde? É a lombar que é mais fraca. A abdominal é muito mais forte, né? Aí que vem essa questão do trabalho de educadores físicos, que já tem essa mentalidade, tá? De trabalhar em conjunto, trabalhando o ser humano integrativo. Sim, olhar o ser humano como um todo, não pode só olhar aqui ou só aqui. Então, hoje em dia, tem muito especialista, tanto na medicina como na odontologia. Um não invade o terreno do outro. Quem perde com isso é o paciente, não é Sim, verdade? Quem perde é o paciente. Então, todos deveriam enxergar o corpo como uma coisa só, porque está tudo relacionado. O músculo da mastigação está relacionado com o músculo da cervical, do ombro, do tórax, é da verdade. lombar, porque olha só, as fáscias do corpo inteiro estão ligados.
o músculo do corpo inteiro, a inervação, a circulação, está tudo interligado. Por que que o dentista vai separar só a boca do resto? Não tem como. Por Não tem exemplo, jeito. ATM. O paciente chega no consultório do dentista, fala que está com a boca travada, está com trismo, não consegue abrir a boca, está tudo travado, está doendo, está dando reflexo até no zumbido, nas dores de cabeça. Aí quando o paciente vai procurar um dentista, por falta de conhecimento, ele fala, olha, a ATM não tem nada a ver com a boca. Olha só a resposta que os pacientes estão recebendo, né? Então, isso tudo é falta de unir as coisas. É Sim, sim. olhar o paciente de uma maneira mais integral mesmo, holístico. E nós já estamos fazendo isso, né, Emílio? Com muita gente, já estão Sim, educando o cliente, as pessoas, para começar a tratar desde novinho, desde criança, para, por exemplo, eu sempre brinco com os clientes assim, eu sou especialista em implante, faço reabilitação, enxerto, prótese. Eu sempre brinco com o cliente, olha, eu vou te atender assim agora, para você não precisar de mim no futuro. Então, assim, o que eu posso, a gente pode, vamos evitar agora esse problema no futuro, e por que não evitar agora? Por que vamos deixar passar por isso no futuro? Não tem necessidade. E uma pergunta muito comum que eu faço com muitos clientes, quando a questão é psicossomática, emocional, eu pergunto se ele está disposto a deixar para trás aquilo que te deixa doente. sim, Entendeu? Aí sim, ele vai pensar sim, muito o sim, que ele quer fazer. sim. Nossa, você falou um ponto fundamental. Por quê? O que que é saúde? Saúde é o bem-estar físico, emocional, mental, espiritual, né? Então, o paciente precisa ter cuidado com ele mesmo. Então, ele tem que cuidar da alimentação, ele tem que fazer exercício físico, ele tem que estar feliz, ele tem que viver bem. É isso que vai levar à saúde do paciente. Não adianta ficar simplesmente colocando o aparelho, aplicando a procaína da terapia neural. Não, se ele não tiver isso que você acabou de falar, ele tem que querer, ele tem que ter a motivação, ele tem que estar se sentindo feliz. Porque senão, se ele não mudar o estilo de vida dele, todo o problema vai voltar. Aí eu tiro a dor, ok, mas se ele não mudar a maneira dele pensar, se não mudar Já foi. hábitos, estilo de vida, regride tudo, não adianta, volta para estaca zero e pode voltar pior ainda. E a Tá? pandemia Então, que tem mudado a muita gente, né? consciência. Nossa, então ter essa consciência do que é a vida e o que ele está fazendo com a vida dele é fundamental. Ô, E a Emílio, pandemia. Ah, pode falar, pode falar. então, essa pandemia trouxe muito questionamento interno. O que eu É estou verdade, fazendo com a é minha verdade. vida? Então, todo mundo entrou em momentos de reflexão. Eu achei isso fantástico. Daqueles que estão aproveitando, mas infelizmente tem aqueles adormecidos que só fica pondo a culpa no outro. É culpa no governo, é culpa em aquilo, culpa do pai, é culpa, sabe? Só fica apontando o dedo para o outro, sendo que tem que começar por eles mesmo. Tem que Aí muda a começar frequência, com a né? gente. Sim! Aí ele Eu vê vi que que não. funciona. Eu vi isso funciona numa frequência muito baixa. Então, se a pessoa mantém aquela frequência sempre, ela está apta a pegar os sintomas daquela doença, né? E a Sim. pessoa que mantém a frequência alta pode passar por ele ali, passa pequenos sintomas. Isso a gente entra em uma outra área da medicina integrativa, que é a área bioenergética. A gente vai além um pouquinho, né? Oi, amigo, nós já estamos Sim. chegando no final da nossa live. Para mim, foi Ah, eu assim, posso. passou muito rápido, mas fica à vontade, você pode fazer suas considerações aí Não, eu finais. poderia falar uma coisa assim. Fica à Nesses vontade, últimos, você manda. ne- Você que está nesses mandando hoje. últimos, nesses últimos 10 anos, tá? Eu não meço esforços para organizar cursos de terapia neural e hoje eu dou cursos de terapia neural para médicos e dentistas abrir a cabeça para essa nova medicina, para essa nova odontologia. Então, além dos nossos cursos que a gente dá em São Paulo, né, que são cursos de 3 meses, que são cursos de 120 horas, nós vamos, a partir do início do ano agora,
dar curso dentro da universidade, para ter a força da Ah, é mesmo? universidade. Que Sim, legal, hein? é em forma de pós-graduação de 1 ano. Então, para aprofundar mesmo, com título, com tudo, tá? Então, Olha, assim, é um esforço. Isso foi resultado de muito esforço ao longo desses 10 anos. Então, fica que aberto aí legal, o Aline. convite. E mesmo que você não seja dentista nem médico, mas indica isso para o seu dentista que ainda não tem esse conhecimento, ou para o seu Muito legal. médico que ainda não está dentro dessa da medicina integrativa. Mas passa esse conhecimento, passa essa nossa live de hoje, que vai ficar no ar, não vai? Vai ficar gravado no meu Instagram. No Instagram e no IGTV, é No possível? IGTV, isso, vai ficar gravadinha lá, no Então, IGTV. aí eu acho que a gente tem que passar essa gravação para todo mundo da área da saúde, porque as pessoas têm que abrir a cabeça, né? Claro, claro. E enxergar o indivíduo como um todo. Pronto, Mas era aqui, essa. mas fiquei surpreso com a notícia, achei fantástico que você conseguiu colocar na universidade Na essa formação. universidade. Isso é um grande avanço. Eu quero aprender com você como que você fez isso. A gente colocar a biocibernética também dentro da universidade. Sim, vamos junto Né? nessa. Então, e eu devo muito a Florence, da Universidade do Rio de Janeiro, o UERJ, ela quem colocou a gente lá Legal, dentro. Sim, então isso faz muito muita bom. diferença, né? Porque as pessoas têm passam a ter mais credibilidade em se tratando de uma universidade. Né? Nossa, que Então, bom, hein? isso foi assim um passo muito grande que nós estamos dando, Vai ser, graças a nós, Deus. porque nós estamos trazendo o futuro para o presente, tem muita coisa nova, né? Sim, Hermínio, você está de parabéns aí, viu? Com o trabalho que você faz. Eu sempre admirei o trabalho de terapia neural que você faz também. E claro que estou esperando a próxima turma para sim. aprender mais. Você deu só um gostinho aí da terapia neural. Eu estou, como todos os clientes aqui também, aprendendo um pouquinho com você, né? Porque o conhecimento bom é conhecimento que a gente passa para todo mundo. Né? E para a Sim. gente não cansar o público, se você quiser fazer mais algumas considerações finais, fica à vontade para a gente encerrar a live. Eu acredito que deve ter muita gente que vai pedir mais. Tá? A gente programa outra, com mais abordagens, tudo. E você pode finalizar com as suas. Queria agradecer a todos os clientes que estão, as pessoas que estão ouvindo, tá? Que a intenção da live é divulgar o novo tratamento integrativo dessas áreas. E você pode fazer suas considerações finais para todo mundo, quiser fazer uma frase, uma mensagem para todos os clientes que estão assistindo, fica à vontade. Não, eu agradeço a você, a biocibernética. Eu também comecei a enxergar o todo através da biocibernética bucal. Então, eu sei que seu trabalho também é maravilhoso e a gente está aqui através da live passando esse conhecimento para o Brasil inteiro, que as pessoas têm que conhecer isso. É maravilhoso, senão eu não estaria mergulhado durante 10 anos sempre tentando ensinar para as pessoas o quanto que no corpo a gente tem que enxergar o paciente como um todo e não ficar dividindo em especialidades e nem partes. Então você está de Ótimo. parabéns e eu Você agradeço a também, estou você. feliz aqui. Eu também fiquei muito feliz com essa live, da gente ter falado tanta coisa em tão pouco tempo. E de uma forma bem descontraída, né? É assim que a turma gosta. Sim, adorei, adorei. Muito obrigada, Oi, Roberta. muito obrigado, então, pelo você dado esse convite, né? E uma boa noite a todos e obrigado pela audiência aí, tá bom? E as perguntas pode colocar no Instagram. Manda que a gente vai Isso, a gente estoura lá em responde. cima. Obrigado, Ou, tá? é, Pode ou, ou, falar. senão, ou senão a gente pega essas perguntas e faz uma outra live só para responder essas perguntas. Tá combinado. Tá Tá combinado. bom? Tá Tchau, bom, gente. tchau. Obrigado.